Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Gabi Castro para mais um dia de correções e na maratona de hoje nós vamos fazer o livro A Conquista de Língua Portuguesa, Práticas e Acompanhamento de Aprendizagens do terceiro ano, mas antes disso, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e coloca aqui embaixo o que você quer ver aqui no canal, tudo bem? Bom, agora a gente vai lá então para a página 71, porque na aula passada nós paramos na página 70, e aqui nós temos um pequeno texto sobre o Homem-Aranha, que você já leu na sua casa, então a gente pula. E aí, olha, aqui tem um gráfico, tá? Com o nível dele, ó, nível de inteligência, o nível de força, velocidade e luta. Então, se vocês observarem aqui, ó, aqui tem algumas informações dele, né, no texto, e temos um pequeno gráfico com as habilidades do Homem-Aranha. Então, vamos ver na página 72 agora o que que tá pedindo aqui. Então, olha só, deixa eu dar um zoom maior. Qual é o verdadeiro nome do Homem-Aranha? Então, o Homem-Aranha se chama Peter Parker. Letra B. O que fez o jovem ter superpoderes? Foi a picada de uma aranha radioativa. Letra C. O que o levou a se tornar um super-herói? Então, olha só. Lembrando-se do conselho do tio Ben, de que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, Peter Parker resolveu se dedicar a proteger os habitantes de Nova York usando os seus poderes. D. Qual é a menor habilidade do Homem-Aranha? É a velocidade. 3. Aqui vocês vão conversar com os colegas sobre as outras habilidades que o Homem-Aranha tem, e daí vocês vão precisar criar coletivamente um texto contando sobre essas habilidades. Como pode ser esse texto, né? Como sugestão de resposta. Então, olha só. O Homem-Aranha tem a habilidade de se agarrar a paredes e outras superfícies. Assim, ele pode escalar até prédios. Ele também tem a habilidade de lançar teias e pendurar-se nelas para saltar de um lugar a outro. Próximo. Opa, deixa eu voltar aqui. Bode não é bonde. Então, aqui nós vamos ver os sons, né? As palavras de MP ou MB. Aqui tem uma pequena explicação sobre o que é som nasal. Não vou ler isso daqui para a gente não perder tempo, até porque eu já expliquei em aulas anteriores. Então, olha só. Leia as palavras e copias no caderno, observando como o som nasal é indicado em cada uma delas. Olha aqui. Nós temos, então, nessa tabelinha, 3 coisas. Nós temos o som nasal indicado por tio, que é aquela ondinha, aquela cobrinha aqui em cima, você sabe o que é o tio. Temos o som nasal indicado por N e por M. Então, vai ficar assim, ó, as palavrinhas que tem o tio. Maçã, pão, melão e lã. Som nasal indicado por N, nós temos banco, canguru, envelope e domingo. Som nasal indicado por M, empada, computador, lâmpada e pombo. Próximo. Aqui nós vamos separar as sílabas e depois copiar as palavrinhas. Então, olha só. Cantiga, ombro, camponês, sombra, mundo, branco, shampoo, inteligente. Próximo, nós temos então aqui sílabas terminadas em M e sílabas terminadas em N. Então, com M nós temos ombro, camponês, shampoo e sombra. E com N, cantiga, mundo, branco, inteligente.
Na letrinha A, nós temos o seguinte, ó. Nas palavras do primeiro grupo, quais letras aparecem depois do M? Então, aqui nós temos as letras P e B. E essas letras são vogais ou consoantes? Essas letras, você sabe, elas são consoantes, porque as vogais são A, E, I, O, U. Letra C. Escreva a regra para o uso das letras M e N no final da sílaba. Então, ó, isso aqui eu até já expliquei em outras aulas. Sempre antes de P e B, nós vamos colocar M, tá? Então, lembra isso. Por exemplo, sombra aqui em cima. Aqui a gente tem a letra B, não tem? Então, se a gente tem a letra B, antes do B vai sempre ser M de mamãe, tá? E se tiver aqui, ó, por exemplo, shampoo, antes do P, também a gente coloca M, porque antes de P e B é M. E antes das demais consoantes, tudo que não for P e B, a gente vai usar N de navio. Beleza? Beleza, prof. Vamos lá para o próximo. Então, olha aqui, ó. Aqui a gente tem regras para manter os dentes saudáveis. Nós temos 6 regrinhas aqui, que você já leu aí na sua casa. Daí tá falando o seguinte: sublinhe as palavras que apresentam M e N no final das sílabas e depois copie algumas dessas palavras nas colunas correspondentes. Então, aqui, ó, dentes, mantenha. Então, ó, você vai sublinhar, tá? Dentes, mantenha. Alimentação completa. Preferência. Dentais. Lembre-se. Sempre. Língua. Complete. Limpeza passando. Dental entre. Dentes. Regularmente e dentista. Então, são essas palavrinhas que você vai sublinhar. Daí, a gente vai colocar aqui, ó, as terminadas em M, nós temos sempre, completa, lembre, complete e limpeza. Prof, como assim terminadas em M? Essas palavrinhas estão terminando em E, em A. Presta atenção, pessoal, aqui tá falando sílabas terminadas, tá? Então, se você for separar a sílaba da palavra sempre, vai ficar sem, tracinho, pre. E esse sem aqui, ó, esse sem, ele é terminado em M. Esse com é terminado em M. Esse lem também é terminado em M e assim por diante, tá bom? Então, prestem atenção porque eu sei como vocês são, como os alunos são. Vocês vão ler rapidinho aqui e vai falar, tá terminando em E, em A, né? E não é. Tem que ver que tá escrito sílabas, tá? Então, é como se você tivesse que separar a sílaba aqui para poder ver, tá? Aqui, nós temos sílabas terminadas em N. Então, nós temos dentes, mantenha, alimentação, preferência, dental, língua, passando, entre, regularmente e dentista. B. Que dica você daria a uma pessoa que tenha dúvida ao escrever palavras com as sílabas terminadas em M ou N? Então, olha só, antes de P e B, a gente sempre usa M. E antes das demais consoantes, a gente usa N. Beleza? Tá, então vamos pro próximo. Então, aqui a gente tem um texto que traz informações sobre os camelos e os dromedários, que você já leu aí na sua casa. Percebam que o camelo, ele é um pouco diferente do dromedário, né? Daí, olha só. Isso aqui, vocês vão precisar em uma folha à parte reescrever esse texto, organizando em 4 parágrafos, ok? Então, isso daí vocês vão fazer com a sua prof presencial na sala de aula com a sua prof, tá bom? Então, essa parte a gente pula, mas é isso que vocês vão fazer no textinho lá. Aí, aqui no número 2, a gente vai ler o trecho do conto Meu Crespo é de Rainha, e nele há palavras que devem ser completadas com M ou N. Então, olha só. Meu crespo é de rainha, menininha de cabelo lindo e de cheiro doce, macio como algodão, pétala de flor,
ondulada e fofa, cheio de chamego e de aconchego. Uma tiara, uma coroa, cobrindo cabeças cheias de estilo. Pode ser moicano para o alto ou jogado para baixo, amarrado com um pompom, cortado bem curtinho ou livre, leve e solto ao sabor do vento. Complete o nome do enfeite que pode ser usado no cabelo. Aqui nós temos pompom. Por que nós colocamos com M de mamãe? Porque aqui a gente tem a letrinha P. E se aqui eu tenho a letra P, antes do P vem o M, beleza? Então, é isso que a gente vai escrever aqui, ó. Você completou o nome de enfeite com M ou com N e por quê? Aí a gente vai colocar com M, porque sempre se usa M antes de P e B. Página 78. Elias José se inspirou em uma tela do pintor Gustavo Rosa para criar o poema a seguir. Leia o poema, você já leu aí na sua casa. Daí a letra A diz o seguinte: a semelhança entre a tela e o poema justifique. Então, tem semelhança sim. Por quê? Porque o poema fala sobre artistas ligados à música, inclusive sobre um que toca bateria. A tela retrata um baterista. Além disso, ambas as obras transmitem a ideia de alegria, de animação. Aqui a gente vai copiar do poema as palavras em destaque e nós vamos separar em dois grupos. Então, aqui, ó, palavras com M antes de P e B, nós temos samba, rumba, bumbo, tempo. E palavras com as demais consoantes, nós temos canta, pandeiro e inteiro. Próximo, leia a ficha técnica do Velociraptor. Então, esse Velociraptor aqui, ó, é uma espécie de dinossauro. Aqui a gente tem informações em forma de gráfico, né, com a caça, a velocidade, a defesa e a inteligência dele. Daí diz o seguinte: a ficha técnica traz a imagem do animal que está sendo descrito. A função dessa imagem é ajudar o leitor a conhecer o animal e despertar o interesse pela leitura do texto. Próximo, releia algumas informações sobre o Velociraptor. Então, olha só, o termo destacado aqui, acredita-se, né? Esse aqui é o termo destacado, ó, essa palavrinha aqui. Esse termo passa uma ideia de certeza ou de dúvida? De dúvida, né? Porque tá escrito acredita-se que ele tinha estratégias de caça. Quer dizer, não tem certeza, mas parece que sim, tá? Então, acredita-se é uma ideia de dúvida. Letra B. Seria possível ter certeza da estratégia de caça do Velociraptor? Por quê? Não, né? Porque os dinossauros, eles não conviveram com seres humanos. Por isso, as informações sobre eles são deduções e inferências feitas com base em achados, como dentes, garras, ossos e etc. Letra A. Quais informações sobre o Velociraptor, nossa gente, que nome, né? Velociraptor, são apresentadas em forma de gráfico? Então, aqui, ó, nós temos os níveis das suas habilidades de caça, velocidade, defesa e inteligência, que nós acabamos de ver lá no gráfico. Letra B. Qual é o número máximo de pontos que pode ser obtido em cada um dos itens do gráfico? Então, o máximo que pode ter são 10 pontos. Letra C. Em quais habilidades o Velociraptor obteve maior número de pontos? Então, ele teve em caça e inteligência, ambas com 10 pontos. Aqui, ó, nós temos anúncios. Então, os anúncios estão muito presentes no mundo digital. Crie uma ilustração que combine com o produto anunciado. Qual é o produto que eles estão aqui anunciando? É um super robô. Então, você vai fazer aqui um desenho de um super robô, tá? Então, esse daí é uma produção pessoal. Vamos lá pro 82. O que você imagina que está sendo anunciado? Leia.
Então, aqui, ó, a gente tem esse pequeno cartaz, né? Que eu não vou ler pra gente não perder tempo. Daí, olha só. Explique por que os nomes abaixo são substantivos próprios, tá? Deixa só eu centralizar aqui. Então, por que os nomes abaixo são substantivos próprios? Os nomes são substantivos próprios porque são nomes de pessoas, tá? Então, olha só. As Trapalhadas do Rato Ruy é o nome da peça teatral, tá? Então, aqui não é nome de pessoas, é o nome da peça teatral. É porque eu tava lendo Ruy aqui, que na verdade o Ruy não é nenhuma pessoa, é um rato, né, gente? Eu falei errado, mas enfim, não é uma pessoa, é um rato. Mas olha só, por que que esse nome aqui, ó, o nome da peça, qual que é o nome da peça, ó? As Trapalhadas do Rato Ruy. Esse é o nome da peça. Por que que ela é substantivo próprio? Porque é o nome da peça. Por isso que é um substantivo próprio. O nome Ruy é o nome do rato. Eu falei que é o nome de pessoa. Nome do rato, ok? Aqui na letra C, Companhia de Teatro Fantoches Famosos. Então, isso daí é o nome da companhia de teatro. Por isso que é um substantivo próprio. Calma que eu vou explicar mais coisa. Letra D, Alceu Lima. Alceu Lima é o nome do teatro e Rua da Consolação é o nome da rua. Aí, o que que eu quero explicar aqui? É porque sempre quando eu vou explicar, né, substantivos próprios, eu sempre falo que é nome de pessoas ou nome de lugares, né? Aqui nós temos nome de lugares, tá? Então, ó, por exemplo, Rua da Consolação, por isso que é um substantivo próprio, né? O nome do local. Aí eu quero que vocês atentem pelo seguinte: quando nós temos substantivos próprios, nós escrevemos com letra maiúscula, tá? Então, olha só, a Companhia de Teatro Fantoches Famosos. Então, olha só, tá vendo que esse F e esse F tá com letra maiúscula? É justamente por isso, porque é o nome da companhia de teatro, por isso é um substantivo próprio. Então, os substantivos próprios, eles são escritos com letra maiúscula, tá bom? É importante dar essa explicação complementar aí para vocês. Número 2, cante a cantiga com seus colegas e aí a gente vai circular os substantivos e vai sublinhar os adjetivos. Eu expliquei em aulas anteriores o que são os substantivos e os adjetivos. Expliquei com mais detalhes, então agora eu vou explicar de novo, mas só que bem rapidão. Os substantivos, ele dá nome às coisas, tá? Então, por exemplo, qual que é o nome disso aqui? O nome disso aqui é coelhinho, então coelhinho é um substantivo. E o adjetivo? O adjetivo é aquilo que dá característica ou que explica algo ou alguém, tá? Então, por exemplo, vermelhos, né? O vermelhos aqui, ó, ele é um adjetivo, porque ele tá explicando a cor dos olhos, tá? Então, vamos lá. Olhos, eu vou falar primeiro todos os substantivos, ó. Olhos, pelo, pulo, coelhinho e cenoura. Esses são substantivos, então vocês vão circular todos eles. Os adjetivos, como eu acabei de dizer, ele vai falar a característica ou vai explicar alguma coisa. Então, vermelhos, branquinho, leve, assustado, guloso e manhoso. Então, esses daí vocês vão sublinhar. Número 3, complete as frases com substantivos e adjetivos a seguir. Então, olha só, substantivos. O cabelo da menina é castanho. Então, substantivo é o nome das coisas. Adjetivo é aquilo que explica ou dá característica. Então, olha só, o cabelo é castanho. A bicicleta do Juquinha é bonita. A meia continua macia. O vestido da Amélia é verde. A girafa tem pescoço grande. O pato bebeu no pote pequeno. Próximo. Então, aqui, ó, a gente tem um trava-línguas, que você já leu aí na sua casa. E daí, na letra A, diz o seguinte: copie do trava-língua as palavras com 2 sílabas ou mais. Então, nós temos aqui cacá, caqui e qualquer. Letra B,
Identifique as sílabas tônicas nas palavras que você escreveu. O que são sílabas tônicas? São aquelas sílabas que são mais fortes, que a gente tem que fazer mais força para falar. Então, olha só, a sílaba tônica de KK é o K com acento. E a sílaba tônica de kaki é o ki. E a sílaba tônica de qualquer é o quer. Então, percebam que essas sílabas a gente faz mais força para falar. São sílabas mais fortes, portanto, são sílabas tônicas. Agora, leia as palavras observando a sílaba tônica destacada e depois marque um X na coluna que indica a posição dessa sílaba em cada palavra. Então, olha só. Caneta, ela é a penúltima sílaba, né? Porque é a sílaba tônica. Bússola, ela é a antepenúltima. Elegante é a penúltima. Boca, penúltima. Autódromo é a antepenúltima. Jacaré é a última. Aqui nós temos um diagrama e daí a gente precisa localizar 8 palavras terminadas em E, I, O e U. Então, nós temos aqui alfinete, alface, shampoo, bambu, abacaxi, abraço, sucuri e, por último, balanço. Aí, olha só, escreva as palavras que você localizou. Então, nós temos elas aqui: alface, sucuri, alfinete, abacaxi, abraço, shampoo, bambu e balanço. Aqui nós temos uma pequena explicação que você já leu na sua casa também, a gente pula para não perder tempo. No número 7, a gente vai completar com E, I, O ou U. Então, vai ficar assim: elegante, sorvete, gente, jabuti, cacau, javali, lagarto, gengibre e tatu. Tô falando as palavras bem assim para vocês observarem as letrinhas aqui no final. Aí agora vamos lá para 86. E aqui nós temos uns recados que foram colocados no mural de uma escola. Nós vamos passar esses recados aqui, mas a gente vai voltar nele já já, tá? Pra gente ver o que nós vamos fazer ali. Então, olha só. Aí você já leu os recados na sua casa, então agora a gente vai sublinhar todos os adjetivos que aparecem nos recados. E aí a gente vai escrever os adjetivos a cada um dos substantivos, né, correspondentes a cada um dos substantivos. Então, eu expliquei para você agorinha há pouco que adjetivo tem a função de dar qualidade, de qualificar alguma coisa ou alguém, ou de explicar como é alguma coisa ou alguém. Então, por exemplo, ó, amarelo, aqui você vai grifar amarelo, pequenas e azuis. Na letra B, vermelha, grande, coloridos, pequeno, dourado, chateada e triste. Letra C, grande, bordada, colorida, laranja, comprida e azulejado. Letra D, lindos, peludos, fofinhos, carinhoso, brincalhão, espertos, travessos. Aí aqui a gente vai colocar então, ó, guarda-chuva amarelo, bolas pequenas azuis, pasta vermelha grande, papéis de carta coloridos, chaveiro pequeno dourado, Fernanda triste chateada, blusa grande bordada colorida, pátio laranja, sala comprida, corredor
azulejado. Gatinhos lindos, peludos, fofinhos, espertos e travessos. Dono carinhoso, brincalhão. E daí aqui vocês vão fazer na sala de aula, porque vocês vão precisar escrever numa folha avulsa um recado para colocar no mural da sua escola. Então isso daí vocês vão fazer com a sua prof presencial. Aqui nós temos o trecho de um conto que você já leu na sua casa também. E na letra A diz o seguinte: escreva quem está se apresentando. Nesse caso aí é um cachorro. E aqui na letra B a gente vai sublinhar os adjetivos que se referem aos substantivos em destaque. Então aqui nós temos bonito, sabido, bonito, castanho cor de guaraná, dourados, malcriado, normal e mágico. Lembra que, se você ainda não sabe o que é adjetivos, volta uns minutinhos antes nesse vídeo que eu já expliquei umas 2 ou 3 vezes, beleza? Tá. Aqui também vocês vão reescrever numa folha à parte o trecho como se 2 cadelinhas estivessem se apresentando. Então, isso daqui, ó, vou até para outra página já. Vocês vão fazer com a sua prof presencial em sala de aula, tá bom? Então, vamos aqui para outra página. Aqui nós temos uma cantiga. Aí, olha só. Agora, sublinhe de azul. Então, prestem atenção aqui. Nesse livro, como se trata de um livro virtual, não vai ter jeito de ver as cores aqui, porque é um livro virtual, não é um livro físico. Então, vocês vão pegar aí as cores azul, o seu lápis de cor azul, verde, laranja e vermelho. Toda vez que tiver que sublinhar uma palavrinha de azul, você vai ver esse traço assim, ó, todo inteiro. Toda vez que você tiver que sublinhar de verde, você vai ver esses pontilhados aqui. Toda vez que você tiver que usar o seu lápis de cor laranja para sublinhar, você vai pegar o laranja, vai sublinhar de acordo com esse tracinho ondulado aqui, ó, cheio de ondinhas. E toda vez que você tiver que usar o seu lápis de cor vermelho, você vai ver 2 traços aqui, ó, um embaixo do outro, tá bom? Então, olha só. Aqui, ó, eu vou deixar assim, eu vou fazer aquele esqueminha que a gente sempre faz, pessoal, que eu acho que fica melhor, tá? Eu vou deixar assim, daí você observa aqui, e daí você vai dar um pause no vídeo para você conferir a resposta, ok? Que vai ser mais fácil você dar um pause no vídeo. Então, tá bom, vou passar agora lá para a página 90. Leia as adivinhas e escreva as respostas. O que é? Voa sem ter asas e chora sem ter olhos. É a nuvem. E a sílaba tônica dessa palavra é a penúltima. Olha só, nuvem. É a penúltima sílaba tônica, é a mais forte. O que é? Quanto mais aumenta, menos se vê. É a escuridão. A sílaba tônica da palavra escuridão é a última. Olha só, escuridão. Esse ão aqui, né? Nós temos a última sílaba. 4, circule a sílaba tônica das palavras do quadro. Então, nós temos aqui pássaro, jarra, assoalho, café, estômago, exótico, panela, animal, sofá e bolacha. Aqui nós temos as sílabas tônicas todas circuladas, porque como eu acabei de te explicar, sílaba tônica é aquela sílaba mais forte da palavra, a sílaba que a gente faz mais força para falar. Agora, retire do quadro da atividade anterior uma palavra oxítona, paroxítona e proparoxítona. Prof, então aqui tem a explicação do que é o que, mas eu vou te explicar de novo, tá? Oxítona é a última sílaba tônica, então a última sílaba da palavra a gente faz mais força para falar. Paroxítona
é a penúltima sílaba tônica, tá? Então, a penúltima sílaba a gente faz mais força para falar. Proparoxítona é a antepenúltima sílaba tônica, então a gente faz mais força para falar na antepenúltima. Então, a gente tem aqui café, sofá e animal. Então, olha só, fé, fá, ao. São as últimas sílabas, então elas são oxítonas, são as últimas sílabas mais fortes, tônicas. Paroxítona a gente tem a penúltima, jarra, assoalho, bolacha, panela. E proparoxítona, pássaro, estômago e exótico. Então, se você puder, né, você pode separar essas sílabas depois num rascunho para você ir treinando quais são as sílabas tônicas, tá bom? Bom, agora lá na próxima página nós temos ainda mais sílabas tônicas com esse quadrinho. Então, olha só, a palavra anel, a sílaba tônica é o nel. Ela é uma oxítona. Por quê? Porque ela é a última sílaba tônica. Loja, a sílaba tônica é o ló. Ela é uma paroxítona, porque é a penúltima sílaba tônica. Rápido, a sílaba tônica é o rá. Ela é uma proparoxítona, porque ela é a antepenúltima sílaba tônica. Depois nós temos, vou falar mais rapidão, cabeça, B, paroxítona, abóbora, bó, proparoxítona. Leão, ão, oxítona, lapiseira, zei, paroxítona e vírgula, vir, proparoxítona. Então, se você tiver ainda com dúvida, dá um pause no vídeo. Agora vamos lá, para você conferir suas respostas, né? Se dá um pause no vídeo aí. Leia, agora no 7, leia os nomes das frutas em voz alta e circule as sílabas tônicas. Então, de novo, nós temos sapoti, manga, abacaxi, rúcula, graviola, açaí, caju, laranja, pêssego, banana e tâmara. Prof, e se eu tirar esse acento circunflexo aqui? Se você tirar o acento circunflexo, vai virar o nome de gente, vai virar Tamara. Então, prestem atenção. Aqui nós temos uma sílaba tônica, porque é a sílaba mais forte e ela está com acento circunflexo, ó, Tâmara, tá? Se eu tirar esse acento circunflexo aqui, fica Tamara. Aí a sílaba tônica seria o má, tá? Então é interessante a gente observar que existem palavrinhas que só pelo fato de estar acentuada, elas vão mudar a sílaba tônica. Então, nesse caso, como tem acento aqui no tan, então esse tan é a sílaba mais forte, é a sílaba tônica. E aqui a gente vai escrever os nomes das frutas nas colunas adequadas. Então, oxítonas nós temos sapoti, abacaxi, açaí e caju. Paroxítonas nós temos manga, graviola, laranja e banana. E proparoxítonas, rúcula, pêssego e tâmara. O que você observou em relação à acentuação das palavras proparoxítonas? Olha só, pessoal, todas as proparoxítonas são acentuadas, tá? Então, essa é uma regrinha das proparoxítonas, todas elas são acentuadas. Vamos lá para o próximo, então, para a gente não perder tempo. Na página 92, nós temos aqui um anúncio. E aí, você já leu esse anúncio, né, na sua casa. Aí, letra A diz o seguinte: o anúncio incentiva as pessoas a adotar uma atitude no trânsito? Qual é ela? Marque. Então, esse anúncio, ele incentiva a respeitar os limites de velocidade. Letra B, escreva o slogan da campanha. O slogan é: foca no trânsito. O slogan é aquela frase que vai chamar atenção para o leitor. Letra C, por qual motivo
a imagem da foca foi escolhida para o anúncio? Essa é fácil, né? É para associar a imagem do animal ao duplo sentido da palavra foca. Por quê? Porque aqui ele está falando foca do verbo focar, do verbo prestar atenção. Então, quando a gente fala foca no trânsito, a gente está falando preste atenção no trânsito. É você focar no trânsito, tá? Mas como existe um animal que também tem o nome de foca, eles colocaram esse animal lá para quê? Para dar um duplo sentido, tá? Então tem dois sentidos, tem o sentido, a palavra foca tem o sentido de animal e também tem o sentido de focar, de prestar atenção no trânsito. Próximo. Aqui, sugestões de palavras, sugestões de respostas, porque vocês vão ter que discutir com seus colegas. Então, ó, discuta com seus colegas e registre uma regra básica de trânsito a ser seguida por pedestres. Então, qual regra que a gente pode colocar até observando aqui, ó? Então, olha só. Aqui são sugestões, não é para colocar tudo, a não ser que você queira, tá? Mas eu não vejo necessidade de você colocar tudo, porque se você escrever tudo isso, você vai gastar todas essas linhas aqui e vai ficar enorme, tá? Então, algumas sugestões: atravessar uma rua ou avenida quando o sinal estiver verde para o pedestre. Você pode colocar só isso que já vai estar certo, tá? Outra sugestão: olhar para os dois lados quando for atravessar uma rua e esperar os veículos pararem. Atravessar sempre na faixa de pedestre ou nas passarelas que foram feitas para ajudar. E não correr ao atravessar as ruas e andar na calçada. Aqui nós temos para os ciclistas, né? Pedalar no mesmo sentido dos carros e nos espaços laterais das ruas. Usar a ciclovia quando houver. Eu não vou ler tudo para a gente não perder tempo e para a aula não ficar muito grande. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer aquele esqueminha de sempre. Você dá um pause no vídeo e confere a sua resposta. Vamos para o próximo, então. Aqui, olha, leia o poema, você já leu na sua casa. Daí, olha só, a gente precisa sublinhar as palavras do poema de acordo com a legenda. Tudo que for oxítona, vocês vão sublinhar de verde. Tudo que for paroxítonas, vocês vão sublinhar de azul. Tudo que for proparoxítonas, vocês vão sublinhar de vermelho. Aqui, sempre que você vê aqui no texto, né, essa linha contínua, é porque aqui é um livro digital. Como é um livro digital, ele não vai estar colorido nem de verde, nem de azul e nem de vermelho. Então, para conferir a sua resposta, você vai olhar toda palavrinha que tiver assim, esse risco aqui, ó, esse risco contínuo, você vai sublinhar essa palavrinha de verde. Toda vez que a palavrinha tiver esse pontilhado, você vai sublinhar de azul. Toda vez que ela tiver dois riscos, você vai sublinhar de vermelho. Então, vai ficar assim, ó. Então, ó, aqui é oxítona, você vai sublinhar de verde. Aqui é paroxítona, você vai sublinhar de azul. Aqui você vai sublinhar de verde, ó, escolar. Ônibus e novíssima são proparoxítonas, você vai sublinhar de vermelho e assim por diante, tá? Faz aquele esqueminha que a gente sempre faz, dá um pause no vídeo para conferir a sua resposta. Aqui nós temos somente respostas pessoais, porque tá perguntando o que você considera uma coisa boa, tá? Então, isso aqui a gente vai pular, porque você que tem que dar sua resposta. Aqui também vai ser pessoal, porque vocês vão fazer em sala de aula, né, com a sua prof presencial. Então, vamos aqui para o próximo. Aqui também, nós temos aqui, né? Imagine e escreva o motivo do susto de cada cena. Aqui também é uma resposta pessoal. Por exemplo, por que o gato tá assustado nessa foto? Aí vou te dar um exemplo. Porque derrubaram a ração dele, por exemplo. Ou ele viu uma barata, tá? E essa pessoa aqui, ela tá comendo pipoca. Aqui não tá aparecendo a imagem da televisão, mas provavelmente essa pessoa tá assistindo um filme, uma série. Por que será que ele se assustou?
Então, vocês vão fazer isso em todos. Isso aqui é uma resposta pessoal, porque cada um vai imaginar o seu. Aqui nós temos os sinais de pontuação. Então, nós vamos ver aqui se os sinais de pontuação estão faltando nas piadinhas. E aí, a gente vai pontuar. Então, como que vai ficar aqui, ó? Não vou ler o texto todo, vou ler só as partes principais. Então, olha só. Quando a esfregaram, um gênio apareceu e disse, 2 pontos. Aí, vocês já sabem, né? Sua prof presencial já deve ter te explicado, que toda vez que existe uma fala no texto, toda vez que alguém vai falar alguma coisa no texto, nós precisamos usar a travessão. Então, aqui, ó, travessão. Cada um de vocês tem direito a um pedido. O primeiro disse, 2 pontos. Os 2 pontos, pessoal, é para marcar algo que vai vir em seguida, tá? Então, o primeiro disse, 2 pontos. O que que vai vir? Ah, vai vir isso aqui, ó. Quero voltar para casa. Aqui a gente tem também exclamação e tem... desculpa, a gente tem uma travessão e um ponto de exclamação. Por quê? Porque ele está exclamando um desejo. Ele está exclamando uma emoção. Ele quer voltar para casa. Então, olha, quero voltar para casa, ponto de exclamação. E voltou. O segundo disse, por que que tem 2 pontos? Porque vai vir a fala do segundo, tem algo para vir depois disso. Então, olha só, quero ir para a praia, ponto de exclamação e travessão também, porque é uma fala. Aqui, e aí o terceiro falou 2 pontos. Então, aqui, ó, 2 pontos é porque vai vir alguma coisa depois. E aí, ponto de exclamação também, ó, ponto de exclamação não, gente, desculpa. Travessão e ponto de exclamação aqui, ó. Quero os meus amigos de volta. Ponto de exclamação, porque ele está exclamando um desejo aqui também. Aqui, aqui a gente tem 2 pontos, né, ó. A professora pergunta para Rita, 2 pontos. Onde fica a América? Nós temos travessão e interrogação, porque está fazendo uma pergunta. Rita levanta da cadeira, aponta o mapa e diz 2 pontos. Olha só, 2 pontos, porque vai vir mais coisa aí, ó. Fica aqui, professora. Aqui é uma fala, por isso que tem travessão. Então, olha só. Travessão, 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 porque tem falas aqui. Aqui tem exclamação, né? Porque as pessoas estão exclamando, né? Um desejo, uma emoção. E aqui, olha, agora eu quero saber, quem descobriu a América? Aqui nós temos interrogação, porque se trata de uma pergunta. E aqui, ó, esses 2 pontos aqui do Joãozinho é porque vai vir algo depois. Tudo bem? Tá, eu falei um pouco mais rapidão pra gente não perder tempo. Aqui, como eu já expliquei para vocês o que é a travessão, interrogação, ponto, tudo mais, a gente vai fazer aquele esqueminha, ó. Olha esse texto aqui, onde estão os pontos. Dá um pause no vídeo, aqui também tem outro ponto, aqui também tem outro ponto. Os pontos também estão aqui. Então, dá um pause no vídeo para você conferir a sua resposta. Próximo. Aqui também, ó, dá um pause no vídeo para você conferir sua resposta. O que causou estranheza em Maria assim que ela chegou da escola e foi ao seu quarto? Então, olha só, o quarto estava uma bagunça. Letra B. O que levou João a inventar a história de que o gato havia perseguido um passarinho? Ele inventou a história para evitar levar bronca da irmã por causa da bagunça no quarto. Letra C. Em sua opinião, quem bagunçou o quarto? Justifique sua resposta. Então, na verdade, a gente pode pensar que foi o João, que é o autor da bagunça, né? Por quê? Porque ele inventou uma desculpa para explicar a situação. Próximo. Aqui a gente tem um trecho de um conto, e daí a gente vai sublinhar os adjetivos que caracterizam os substantivos. Lembra, já expliquei há uns minutinhos atrás, se você não viu, volta lá e veja a explicação, que os adjetivos eles servem para dar características. Então, olha aqui,
Nós temos meias encardidas, então meia é um substantivo, né? Encardidas é a característica dessa meia. Fedidas, espetado, felpudo, horrendo. Beleza? Então tá, beleza. Aqui vai ser uma resposta pessoal, porque vocês vão inventar o seu mostrengo. Então, vocês vão fazer um desenho, né? E vai mostrar para sua prof presencial. E agora vamos lá, então, para a nossa última página de hoje, para a gente finalizar aqui na página 100. Então, aqui a gente tem o trecho do conto Fantasma da Ilha Negra, que você já leu na sua casa. Daí tá assim, ó, escreva como as palavras em destaque aparecem no dicionário. Então, nós temos aqui rosnar, chicotear, gigantesco, nuvem, acumular e aprender. Letra B, registre essas palavras em ordem alfabética. Então, nós temos acumular, aprender, chicotear, gigantesco, nuvem e rosnar. Bom, e aí a gente finaliza a aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de compartilhar com seus colegas e eu te vejo na nossa próxima aula. Até lá! Tchau!